Como é que nós obtemos uma corrente elétrica? Como é que nós temos uma corrente? Para se ter uma corrente elétrica, nós precisamos ter um circuito elétrico. É como se você tivesse um carro de Fórmula 1. Não adianta você ter um carro de Fórmula 1 e colocar ele na sua garagem. Não vai servir muito além de enfeite. Você quer que aquele carro ande, você vai ter que colocar ele numa pista para que ele possa andar. Da mesma forma são os elétrons. Se você não colocar eles numa pista para andar e der todos os meios básicos para isso acontecer, não vai ter corrente elétrica. E o que precisamos para ter um circuito elétrico? Para se ter um circuito elétrico, são necessários 3 elementos: um gerador, um condutor e a carga. Então, o que seria o gerador? O gerador poderia ser, por exemplo, uma pilha ou a tomada da sua casa. Isso faz com que haja uma orientação dos movimentos dos elétrons. Então, ele vai empurrar os elétrons em um sentido. Mas ele vai empurrar por onde? Por meio de um condutor. Então, eu vou colocar um cano e empurrar os elétrons por dentro desse cano. A força desse empurrão vai ser provocada pelo gerador. O condutor ele vai levar esses elétrons, não deixando que eles se espalhem, ou seja, vai ser como que uma guia a esses elétrons. E temos a carga. O que é a carga? Ela vai utilizar a corrente elétrica. Ou podemos exemplificar como uma lâmpada. Você vai ter um gerador que vai gerar o movimento, vai empurrar os elétrons vão passar por meio do condutor e vão chegar à carga, que é, por exemplo, uma lâmpada que vai ter um filamento de tungstênio. Esse filamento ele vai aquecer até encandecer. Por que ele vai encandecer? Porque a tensão, que nós vamos ver já já, a corrente elétrica vai ser muito grande por conta da tensão, e essa corrente ela vai sofrer uma resistência, que é o que a gente vai ver também. E essa resistência vai fazer com que haja incandescência. Então, isso aí vai ser um circuito elétrico funcionando. Vai ser dessa forma que as coisas vão acontecer. Ok? Então, temos aqui, por exemplo, uma exemplificação. Para que haja corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado. Fechado significa que você não esteja aberto, né? É algo bem lógico. É como se fosse um interruptor. Quando você liga a lâmpada, você está fechando o circuito, você está deixando os elétrons passar. Se você abre o circuito, não vai ter circuito elétrico, não vai ter fluxo de energia, não vai ter corrente elétrica automaticamente. Tá ok? Então aqui nós vemos, por exemplo, um circuito aberto, a carga não tá recebendo uma corrente, e o circuito fechado, onde a carga está recebendo a corrente elétrica. Circuito aberto, circuito fechado. Ok? Vamos agora conhecer a tensão elétrica. Vimos aí o que é a corrente elétrica, vamos ver o que é a tensão. Como eu já acabei de exemplificar, a tensão elétrica ela vai ser aquele empurrão que você vai dar na corrente elétrica. Ok? Ou seja, vai ser aquilo que vai provocar a corrente elétrica. Automaticamente não existe corrente elétrica sem tensão. Beleza? Então, vamos exemplificar aqui com um modelo bem simples de se entender. Então, imagina só que temos aí uma indiferença de... Continuando aqui, pessoal, eu queria mostrar esse projeto que eu achei bem interessante, do Intelbras CM2. É uma placa um pouco antiga do notebook, já fora de linha há um bom tempo, mas dá para você ver um projeto bem elaborado, a meu ver. Por quê? De cara, nós temos aqui um diodo Zener. Se você não conhece o diodo Zener, eu vou tentar fazer uma pequena explicação que você vai entender. Então, de um lado nós temos o pino 4, 3 e 2, que é quem? É o terra. Temos aqui diversos capacitores ligados também ao terra, resistor, e temos o diodo Zener. O diodo Zener é um diodo que trabalha reversamente polarizado. Isso quer dizer o quê? A tensão vai entrar pelo pino 1 e ela vai chegar aqui ao diodo Zener. Esse diodo Zener ele tem um limite, uma quebra
a 20 volts. Isso quer dizer o quê? Você vai já entender. Digamos que essa fonte desse notebook seja uma fonte de 20 volts, ok? Então, eu tenho aqui o diodo Zener que entra em ação quando a tensão chegar a 20 volts. Como assim? Eu não estou entendendo ainda. Simples. Digamos que haja uma oscilação na rede elétrica e essa tensão ela entre pela fonte do notebook e a fonte do notebook fique louca. No lugar dela jogar os 19, 20 volts, ela começa a jogar 24 volts. Essa tensão de 24 volts ela vai entrar aqui crente que ela vai estragar todo o circuito. Mas ao chegar aqui, ela vai encontrar quem? O salvador da pátria, o PD6. O PD6 ele vai enfrentar essa tensão de 24 volts e vai entrar em quebra. Isso quer dizer o quê? Pode-se entrar essa tensão de 24 volts, mas o diodo Zener ele vai deixar seguir somente 20 volts. Deu para entender? Entra-se 24, por exemplo, sai-se 20 volts. Entra-se 22, o diodo Zener só deixa passar 20 volts. Entre-se 27 volts, o Zener vai deixar passar 20 volts. Para você entender aí mais ou menos essa lógica. Logo na sequência temos aí um fusível, que também pode estar abrindo caso seja necessário. Ok? E é bem provável que quando haja essa oscilação, ele entre em ação e queime. Tá bom? Caso nada disso aconteça, logo na sequência nós temos dois capacitores, não, na realidade 3 capacitores aqui, um resistor ligados ao terra, fazendo uma filtragem, e temos também aqui uma bobina, fazendo aí uma filtragem, um circuitozinho bastante eficiente. Eu tenho esses resistores por onde se passa. A câmera está tremendo um pouco. Pronto, estabilizou. Aqui eu tenho um transistor. Nesse lado do transistor eu vou ter 19 volts. Se você lembra bem, o transistor ele tem que chavear com a tensão no gate, um pulsozinho no gate. Antes da gente ver o transistor, vamos ver esse PC46 aqui. PC46, em um lado aqui ó, tá zerado, e do outro lado eu tenho 19 volts. Olha só, por que eu tenho 19 volts aqui? Esse lado aqui a gente pensa que está ligado a essa trilha, mas se você notar, essa trilha acaba aqui. Então aqui é outra trilha. Essa outra trilha está ligada ao terra. Então nós temos aqui os 19 volts, que está vindo de onde? Está vindo aqui do source. Então eu tenho aqui, eu vou medir aqui do outro lado. Esses 3 pinozinhos aqui são source, aqui desse outro lado é o dreno. Então eu tenho aqui esses 3 pinos, eu vou ter 19 volts. E no gate, o que eu vou ter no gate? No gate eu vou ter 17 volts. Deixa eu voltar aqui para você ver que eu não estou com história. Olha só, vou aqui. Então, ó, de um lado do transistor vai ter 19 volts. No dreno aqui do transistor. Eu vou agora no source do transistor. Eu tenho 19 volts passando para cá. E no gate eu tenho aqui, ó. Agora está uma tensão de 15 volts. Tá aí, praticamente 16 volts. Diante dessa realidade dos fatos, voltando aqui o zoom, se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre os transistores, assista, tá lá no canal. Tem uns 3 vídeos sobre transistores. Inclusive tem uma galera que me critica pela forma como eu ensino, mas é a forma mais fácil de se entender. É a forma mais prática. Porque ó, eu tenho 19 volts aqui desse lado. No gate eu tenho 16 volts. E na saída eu tenho 19 volts. Então, vamos pensar pela seguinte forma. 19, que está no source e no dreno, é maior ou menor que o 16 volts? São maiores. Então eu vou colocar P no source,
P no dreno. E lá no meio eu coloco N no gate, ou seja, é negativo. Então, PNP. Não que esse transistor seja um canal PNP, mas ele é um canal P. Tá ok? Então a gente vai pela primeira letrinha. Existe transistor de junção bipolar e tem o transistor de efeito de campo. São os principais. No caso, nós não vamos misturar um com o outro, mas eu utilizo a nomenclatura de um para facilitar a compreensão do outro. No caso aqui, um transistor MOSFET. Ok? Então, temos aqui os 19 volts passando. Esse 19 volts vai chegar aqui nessa R010 aqui na PR63, dá uma tensão de 18 volts ponto 41. Deixa eu ver se essa tensão está aqui presente também. Mas aqui desse lado, ó, eu tenho 19 volts. Então o transistor ele está me liberando aqui 18.41. Do outro lado do resistor eu vou ter 18.41. Tá ok? E eu tenho aqui uns componentezinhos também, uns medias capacitor. Vou melhorar aqui. Aqui eu tenho 18.41. Aqui eu tenho 18.41. E aqui eu tenho 18.41, ou seja, 18 volts e meio. Do outro lado desse componente eu vou ter 0. Do outro lado desse componente aqui, medir aqui, eu vou ter 0. Do outro lado desse daqui também eu vou ter 0, porque eles estão fazendo filtragem, estão ligados ao terra, ok? Então é para você entender como é esse circuitozinho aqui de entrada. Passando daqui, essa tensão vai se espalhar pela placa. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem claro disso. Então temos aí essa tensão chegando no nosso CI de charge, está aqui. Essa tensão vai chegar. O VA, como nós estamos vendo aqui, também vai chegar aqui no CI de charge. Nós vamos ter aí, ó, o pino 26, ou melhor, pino 24, recebendo a tensão de alimentação. Então você começa a matar essas charadazinhas, ou seja, mas o CI tem alimentação, a tensão está chegando. Por exemplo, se esse componente não estiver chaveando, qual o problema? Onde pode estar o problema? Por exemplo, pode estar nessa resistência aqui, ó, PR104 pode estar com problema. Pode ser o CI de charge com problema também, né? Então, se você, por exemplo, quiser fazer um teste, você pode fazer isso, ó. Você faz um jumper daqui para cá. Ou seja, você isola esse transistor, faz um jumper e a placa ela vai continuar funcionando. Nesse caso aqui, viu pessoal, não inventem de fazer um jumper numa fonte chaveada, ou no caso aqui, ó, como temos um FET de alta e um FET de baixa. Não façam isso, viu? Aproveitando aqui que eu falei FET de alta e FET de baixo, teve uma galera que perguntou como identificar o FET de alta e o FET de baixa numa placa mãe. Deixa eu dar um pit stop aqui para mostrar para vocês como você pode estar fazendo essa identificação. Por exemplo, ó, temos aqui 4 transistores. Nesses daqui eu sei que um deles vai ser um FET de alta, ou melhor, 2 deles vão ser FET de alta. Como é que eu sei? Simples, pessoal. Então, ó, eu vou procurar os drenos nesses transistores e eu vou ter que achar nos drenos de 2 deles. Desse daqui eu já sei que é, ó. Esse aqui é FET de alta. No que eu achar no dreno 19 volts, pronto. Se nós analisarmos esse outro aqui, que é o mesmo CI, você vai ver que VL, que está vindo aqui, ó, dos 5 volts, pino 17, VREG 5, essa tensão vai estar chegando aqui e vai estar chaveando PQ306 e PQ305. E automaticamente as entripes 1 e 2 vão estar aterradas. Mas se, por um acaso, por exemplo,
eu receber o comando EC-ON, esse sinal vai chegar no gate do PQ307 e ele vai forçar o transistor a chavear, fazendo com que desapareça essa tensão aqui no gate do PQ305 e PQ306, fazendo então com que as entripes sumam, ok? E seja habilitado então o sinal para gerar os 5 e os 3 volts. Tá ok? Então você vai ter aí esse circuito trabalhando dessa forma. Não tem muito mistério, pessoal. Então, pelo TPS 51125 você consegue ter aí essa noção. Porque habilitado isso, habilitadas em trips, automaticamente nós teremos o drive H1 e o drive L1 e o drive L2 e o drive H2 sendo liberados. E gera-se, então, começa-se a oscilação do pulso. Aqui chaveia, aqui abre, aqui chaveia. Isso acontecendo numa velocidade altíssima, gerando, então, uma tensão média de 5 volts. Olha só. Então, vindo dela DDR é nada mais nada menos que a tensão de Vin, que é a tensão que vem lá do carregador ou da bateria. Ao passar pela PJ501, ela muda de nome, recebendo o nome de Vin DDR, ok? Só para você aí ter uma situada. Então, desse componente aqui, nós vamos ter, temos aqui um circuitozinho PWM, claro, igual ao que a gente viu nas aulas anteriores. Por isso eu foquei tanto nela, que era para que você conseguisse ter uma base para os outros circuitos, já que os outros também vão utilizar de fontes chaveadas, de pulso PWM. E aqui eu tenho uma saída de 1.8 VS, tá ok? Então, facilmente aqui a gente encontra esse circuito, essa tensão. Aqui eu tenho, por exemplo, um esquema do Samsung. Na Samsung, eu tenho um pequeno diagrama em blocos me mostrando a alimentação de diversos circuitos, entre eles esse daqui, que é da memória DDR. Então, aqui ele já me diz que nessa placa eu tenho 2 slots, que é dual slots, e eu tenho as tensões relacionadas ao circuito da memória DDR2, que é a tensão de 1.8 volts, que eu já falei, e a tensão de 0.9 volts, ok? Então, temos essas duas tensões. Você deve, obrigatoriamente, encontrar essas tensões chegando na memória RAM, quando o notebook estiver funcionando. Se não houver nenhuma dessas tensões, pode ter certeza que o defeito pode estar no circuito da memória RAM, no CI, que faz a regulação da voltagem para a memória RAM. Onde você pode estar medindo essa tensão? Você pode estar, por exemplo, procurando, como eu fiz aqui, essa bobina, por exemplo, a PL505, identificando os 1.8 VS e vendo se está tendo essa tensão aqui. Se não tiver tendo essa tensão, você vai ter que analisar se esse componente aqui está tendo alimentação, ok? Ver, por exemplo, se tem os 5 VS chegando na PR39, se está passando a tensão por ela, porque se esse resistor bem aqui entrar, tiver defeito, ou, ficar alterado, não deixar passar os 5 VS, ou o que quer que seja, ele matar essa tensão, automaticamente não vai funcionar o circuito. Da mesma forma com o pino 3 ou pino 2, melhor dizendo, que é a alimentação de Vin DDR. Se não houver aqui a tensão passando corretamente por meio do PR53, não vai dar certo, vai dar problema, ok? Então, nós vamos ter também 5 volts entrando aqui em VDDP. E assim temos a alimentação básica do nosso CI. Será que todos eles vão se comportar dessa mesma forma?
É isso que vamos ver. Por isso, vamos analisar aqui agora esse circuito do Samsung. Vamos entender aqui como é que funciona nessa placa também de Samsung, que também é DDR2, para vocês verem se há uma diferença. Ó, estamos indo do Intelbras para um Samsung, ok? São arquiteturas diferentes, são fabricações diferentes. Então vamos ver se vai ter alguma mudança drástica ou se os circuitos serão bem parecidos, ok? Então vamos fazer aquele mesmo esqueminha. Vamos procurar, por exemplo, lá por baixo, um circuito de alimentação que gera essas tensões. Olha só. Antes disso, olha, no Intelbras, lembra que eu estava esquecendo já, que eu falei aquela tensão de 1.9? Olha onde ela é gerada, ó. Tá aqui, ó. Então eu vou ter um 6, um regulador. Nesse CI eu vou ter os 1.8 VS chegando nele. Aqui, ó. Tenho aqui o pino 3. Tenho aqui o pino 1. No pino 1 vai chegar a 1.8. Ok? Aqui eu tenho um divisorzinho de tensão no circuito do pino 3. Aqui eu tenho uma outra tensãozinha que está chegando também, VCNTL, mas o VIN vai ser de 1.8. E o interessante para nós vai ser o resultado desse componente, que tem que ser os 0.9 VS, ou seja, uma tensão standby. Essa tensão ela só vai surgir quando a placa tiver ligada. Quando a placa ligar, eu vou ter 1.8 sendo gerado e logo na sequência eu vou ter o 0.9 sendo Então vamos medir as tensões aqui. Já que a PC3L, você ainda lembra? A PC3L vai ser a tensão de 0. Que? Vocês lembram? 0.67, né? E 1.35. Será que a gente vai achar essas tensões aqui? Vamos saber agora. Vou puxar aqui um pouco o zoom, deixar aqui ao lado e vamos lá as medições. Olha só, de cara eu já acho aqui 1.35 volts. Vamos lá, fazendo as medições. 1.35. Olha só, 0.67, 68. Ok? Achamos a tensão. Achando a tensão, já era. O circuito está funcionando, ok? Em alguma dessas bobinas aqui, ó, que é a bobina de 5 volts. Aqui, ó, a bobina de 1.35 volts, que é justamente a tensão da memória. E aqui, possivelmente, vai ser a de 3 volts. Deixa eu medir aqui do outro lado. Tá aqui, 3.3 volts, ok? Então, essa daqui vai ser a bobina. Do outro lado aqui, a placa está montada aqui na base, mas é lógico, assim como a gente teve nos casos anteriores, aqui do outro lado vai ter um CI que vai estar gerando essa tensão, tá, ok? Se nós não acharmos essa tensão, o mais prático é o que? Você achar outro para trocar. E caso não ache facilmente, que é o caso, por exemplo, dessa placa. Essa placa aqui é uma placa um pouco difícil de achar. É uma placa bem cara, diga-se por sinal. A placa dessa nova é R$1.000 em média. Então, nesse caso aqui, em específico, é uma placa mais difícil. Eu recomendo você a fazer o seguinte. Baixar o esquema elétrico dela e fazer o estudo do circuito, ok? Para ver onde é que pode estar aí um possível defeito, em cima do que a gente viu nas aulas anteriores, tá, ok? Ou na aula anterior, melhor dizendo. Mas enfim, normalmente quando dá defeito no circuito de memória, outra coisa que é interessante fazer é trocar o pente de memória. Às vezes o pente de memória está danificado e está matando a tensão, ou está alterando essa tensão. Ou seja, o pente de memória pode ser o causador, o ocasionador do problema. Tá bem? Então muito cuidado quanto a isso também, pessoal. Então, no mais,
era isso que eu queria mostrar na aula de hoje. Vocês familiarizarem mais um pouco aí com a memória RAM e verem que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês conheceram as tensões fundamentais para que esse componente possa estar funcionando corretamente. E isso é mais do que necessário no processo de reparo de placa-mãe de notebook, ok? Na aula anterior vocês viram que eu estava um pouco fanho, eu estava muito gripado. Peço desculpa aí se vocês não entenderam bem. Mas deu para gravar a aula, deu para passar, né? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula e até mais.